A partir de agora tá gravando. Bom dia para todo mundo, para quem está assistindo aí, né? Não sei se é boa tarde ou boa noite, mas vamos fazer as atividades do teste T hoje. Então eu vou utilizar muito o Excel para fazer as atividades. A primeira coisa que a gente vai ver, né? Vamos ver a atividade per se. Então nós temos aqui, tá? A primeira pergunta. Vou aumentar um pouco aqui para poder ler, né? Em diferentes localidades do Ceará receberam apoio da Ematerce, né? E após esse apoio mudaram a forma de investimento na fazenda. Então, o que a gente quer saber é o seguinte: algumas propriedades, né, receberam aí, são N, né, propriedades, não lembro quantas são, depois eu vejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que são 26. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 propriedades receberam apoio da Ematerce, né? Então, elas tiveram a sua análise de capital antes e depois dessa, né, dessa visita técnica. Então, verifique se houve diferenças no capital presente entre cada localidade. Né? Entre cada localidade, não. Eu escrevi errado aqui. Entre cada período. Tá bom? O capital depois é maior que o capital antes da assistência? Então, são duas perguntas, né? Então, primeiro ver se há diferença. Aqui está um erro, tá? Eu peço desculpas aí. É entre cada período. Tá bom? Então vamos saber se há diferença entre o antes e o depois. Então vamos iniciar o teste. Para isso a gente tem que lembrar a fórmula. Então é a média das diferenças sobre o desvio padrão das diferenças sobre a raiz de n. Lembrando que o n nesse caso não é 52, mas sim 26. Porque a gente tem, né, aqui no Excel a gente consegue ver, a gente tem aí exatamente 26 propriedades e elas se repetem no tempo. Então tem que tomar cuidado para você não colocar 52, tá? Então o que a gente vai fazer? Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar essa coluna do depois, tá bom? Vou colocar ela aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar de colocar capital, eu vou colocar antes e depois. Então isso é para fazer no Excel, é mais fácil assim, no R eu tenho que usar o outro tipo de planilha, né? Então eu vou excluir aqui e vou deixar o antes e o depois. Então olha só, eu já vou pegar, já vou ler a segunda pergunta. O capital depois é maior? Então a gente quer saber o depois, tá bom? Então vamos às hipóteses desses testes, tá? Para a primeira pergunta, é se há diferença. Então, né, para a diferença, para a letra A, nós temos, tá, se existe diferença entre os períodos. Então, nós teríamos que a média de antes, na média de capital investido antes, a média de antes é igual à média depois da visita da Ematerce. E a H1 seria aqui, né, o HA, a média antes da visita da consultoria é diferente da média de depois. Essa é a letra A. Na letra B, ele pergunta se o depois houve um aumento do investimento. Então eu já vou colocar a hipótese dela aqui para a gente não ficar tendo que voltar aqui. Então da letra B, né, que ele fala do aumento, se houve um aumento, né, no investimento após a consultoria, a nossa hipótese nula é de que a média depois é menor ou igual à média de antes. E a hipótese alternativa, né, a hipótese HA, é que a média, que é exatamente o que ele fala, a média de depois é maior
do que a média antes. Então, o que a gente tem que lembrar? Como aqui fala de diferenças na letra A, nós estamos trabalhando com as duas caudas. Em outras palavras, olhando para o teste, nós estamos olhando para os dois lados da cauda. Já aqui embaixo, nós estamos falando de maior. Então, nós estamos olhando somente para um lado da cauda. Tá bom? Então, isso vai fazer diferença no nosso valor aí de T. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Não vamos ficar mais enrolando. Vamos direto para o Excel. Então, é a média das diferenças. A primeira coisa que a gente tem que fazer é as diferenças. E eu já vou deixar ela calculada para a questão, para a letra B, tá? Por isso que eu estou fazendo o depois menos o antes, e não o antes menos o depois. Então, se eu puxar aqui, ó, eu tenho aí já, né, os valores, e o que eu quero é a média e o desvio padrão. Isso aqui é a diferença. O que é a diferença, pessoal? Eu vou aumentar a fonte, tá bom? Então, o que é a diferença? A diferença não é nada mais, tá? Nada mais do que o valor de depois menos o de antes, tá bom? Então, eu vou calcular aí. Então, eu vou ter aqui a média, o desvio padrão, né? O N a gente sabe que N é 26. Então, nós temos que o N é 26, a gente já sabe disso. O desvio padrão é só a gente calcular. Desvio padrão da amostra, que é daqui até aqui, né? Que é o desvio padrão da diferença. E aqui nós temos a média, né? E a média, então, é daqui até aqui. Então, pronto. Nós temos a média, o desvio padrão e a raiz de N. Tá? Então, é só colocar um sobre o outro. Vamos lá? Vamos colocar? Então, vamos lá. Oi. A fazenda é a mesma? O local é o mesmo? Se o local é o mesmo, eles são dependentes. É uma amostra dependente. Isso é um teste T pareado. Tá bom? Se fossem em fazendas diferentes, por exemplo, se ele tivesse amostrado aqui, ó, eu vou voltar, né? Se ele tivesse amostrado aqui 1, 2, 3, 4 até o 26, né? As fazendas fossem números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 26. E aí aqui, no lugar dele repetir a amostra, ele amostrasse depois em outras fazendas, né? Aí não seria um teste T pareado. Mas o antes e o depois depende da fazenda. Então, se depende da fazenda, elas estão amostras pareadas. Tá bom? Tranquilo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E agora, o valor de T é igual a esse dividido por, abre parênteses, né? Deixa eu ver aqui a fórmula. Esse dividido pela raiz de N. Fecha parênteses, enter. Então, o nosso T deu de 7,6068. Conferindo no R se está certo, 7,6068. Tá bom? Então, nós temos aí que um T de 7,6068. E aí nós temos um grau de liberdade de quanto? Nós temos que lembrar, né? O nosso grau de liberdade aqui agora é para um grau de liberdade de 25, né? Então vamos olhar na tabela do T, tá? Então, tabela de T, grau de liberdade 25, tá aqui nessa linha, tá? Nós queremos qual coluna? Como a gente está procurando a diferença, a segunda coluna. Então, a segunda coluna para T maior do que 2,060. Então, vamos lá para o nosso quadrinho agora. Para essa hipótese aqui, né? Para a primeira questão. Então, o que a gente tem? O que a gente tem de resultado? Tá bom? Então, o nosso sim. Sim. Ó, eu peguei a média e dividi, abre parênteses, pelo desvio padrão, né? Dividido pela raiz quadrada de N.
a média da diferença dividido, né, pela razão entre o desvio padrão e o n. Cuidado que se você jogar tudo sem o parêntese vai dar errado. Tá bom? Beleza? Porque você esqueceu de pôr os parênteses. Tá? Então, a quem está fazendo no Excel aí, cuidado com as manhas, cuidado com os parênteses. Tá bom? É basicamente a mesma coisa, né? Então, nós temos que o t calculado. E vocês veem, tá, pessoal, que eu mesmo fazendo na mão, eu checo sempre no R, ó. Tá bom? Eu gosto muito de usar para fazer um cross-checking. Então, aqui ele está negativo. Ele está negativo porque ele está comparando o antes com o depois, e não o depois com o antes. Então, obviamente vai dar negativo, né? Porque inverte tudo. Tá bom? Então, nós temos que o valor calculado foi de 7,6068, tá? O T tabelado é de quanto? 2,060. Então, T tabelado, isso aqui é para 25 graus de liberdade, viu? 2,060 para, né, GL de 25. Então, o que a gente tem? O valor calculado maior do que tabelado, né? T calculado maior que T tabelado, ou T crítico. Logo, nós aceitamos ou nós rejeitamos H0? Nós rejeitamos H0. Então, nós ficamos com HA. Então, o que a gente tem? Que a média antes da consultoria é diferente da média depois. Beleza? E aí a gente tem, né? Continuando aqui, né? A gente teria T igual, vou puxar um pouquinho para o lado, tá? T igual a 7,61, vou arredondar, né? P menor do que 0,05. Tá bom? P menor, né? Opa! P menor do que 0,05. Oi! Exatamente. Quem está olhando para você, quando você está colocando a resposta, ninguém quer saber disso aqui não, ó. Eu quero saber disso que eu sou seu professor, porque eu quero saber se você entende. Agora o cara que está lendo o seu artigo, ele quer isso aqui, ó, tá? E ainda você coloca aqui para ele, ó, com 25 graus de liberdade, para mostrar para ele que você sabe. Na verdade, você não coloca aqui não, tá? Você faz assim, ó. Vou mostrar para vocês como é que vocês apresentam esse resultado de uma maneira que revisor nenhum vai reclamar. Grau de liberdade igual a 25, tá? P menor do que 0,05. Na verdade, você não vai colocar isso aqui não, porque você vai usar, né, um programa estatístico, e aí você vai colocar que o P, na verdade, ele é de 5,81 vezes 10 a menos 0, elevado a menos 0,8. Então, ele é esse valor aqui, ó. Só para vocês verem o tanto que ele é pequeno. 5,81 vezes 10 elevado a menos 8. Isso aqui é um valor muito pequeno. Aí como é que eu represento isso no meu artigo? Né? Olha esse valor aqui. Se você fizer isso aqui, essa conta, você vai ver que isso aí é um número ínfimo. Tá? Então eu coloco assim, ó. Tá bom? Porque isso aqui você tem que andar com a casa aqui, com a vírgula, até lá na casa da frente. Até 8 vezes, né? Então você anda com a vírgula 8 vezes para a esquerda. Tá bom? Sim, porque aí o cara é nerd pra caramba e o cara gosta de colocar dessa forma, esse 10 elevado a menos 8, tá? Não precisa, isso é muito menor do que 0,01, é altamente significativo, tá bom? Fica queimando aí caractere
Revista hoje não quer saber disso, não. Revista hoje quer saber do resultado, ela não quer ficar sabendo do valor cheio mesmo. Agora vamos para a segunda. A segunda, ele te pergunta se o depois é maior do que, né? É maior do que o 2, do que o segundo, do que o antes. Então vamos lá. Olha só, o R ele sempre compara o antes com o depois. Ele sempre compara em ordem alfabética. Então, como eu tenho aqui, ó, né, lá dentro de capital, período, né, eu tenho antes e depois, obviamente ele vai comparar o antes com o depois e não o depois com o antes, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, aqui eu vou inverter o teste, tá? Eu vou falar que eu quero menor. Tá? Qual que é a chance disso ser menor e não maior? Mas a gente vai fazer na mão também. Obviamente, é significativo, né? Com 2,90, que é a metade daquele valor anterior. Se vocês verem, é menor, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui agora. O T tabelado é o mesmo, tá? Vamos lá. A segunda pergunta é se H0 depois, se a diferença, a média das diferenças, a média depois é maior do que a média de antes. O que eu estou querendo, então, agora nesse caso, é só esse lado da curva. Então, o one-tail. E se eu for olhar lá agora, tá? O valor do T calculado, e isso é importante vocês lembrarem, tá? O T calculado continua o mesmo. 7,0. Opa! 7,61. Né? E o T tabelado? Esse mudou. O T tabelado, ele mudou. Porque agora a gente está falando de o quê? De one tail. Então a gente tem que olhar abaixo a 5%. Então é 1,708. Então 1,708 é o valor crítico. Então nós temos aí, né, um valor crítico de 1,708, né? Obviamente, nós o quê? Aceitamos ou rejeitamos H0? Rejeitamos H0 e aceitamos H1. Então, a média depois, a média de capital depois é maior que a média de antes. Né? Aí eu vou colocar o T do mesmo jeito, né? 7,61. Nós temos grau de liberdade igual a 25 e P menor do que 0,05. Então tá aí, tá? Nós temos o valor, o T calculado é o mesmo, da mesma forma. Tá bom? Então agora vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, eu aproveitei uma tabela de ANOVA, tá? Nós vamos usar essa mesma tabela depois quando a gente for trabalhar a ANOVA, tá bom? Observe os dados de duas variedades de frangos criadas em diferentes tratamentos. Foram criados em 3 tratamentos. Os dados são de pintos de 5 dias. Verifique se independente de tratamento, ou seja, ignora tratamento. É isso que ele quer dizer, tá? A diferença na biomassa total dos frangos das duas raças, do peito, da coxa e da sobrecoxa. São 4 testes T's. Ah, Elton, você fez aí uma sacanagem com a gente. Você não queria treinar? É assim que treina, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Presta atenção. Vamos olhar lá para a fórmula de teste T. Eu vou ensinar para vocês umas manhãzinhas, tá?
Se eu tivesse um professor na graduação que me ensinasse isso, eu teria ficado mais feliz ainda. O que a gente precisa, né, é do desvio padrão, da média, do desvio padrão e da variância. Não é isso? Então nós precisamos do desvio padrão e da variância aí dos dados. Não é isso? Então vamos lá. Vamos olhar como é que a gente faz isso de uma forma rápida. Presta bem atenção. Eu selecionei todos os dados, vocês estão vendo, né? Selecionei de ponta a ponta. Aqui no Excel tem um negócio chamado tabela dinâmica. Você vai inserir, vai clicar em tabela dinâmica depois de você selecionar todas as colunas. Ok. Ele vai te perguntar se é isso que está selecionado que você quer, você dá ok. Ele vai criar uma outra tabela em que você tem aqui do seu lado, né, as variáveis. Olha só, a gente quer nas linhas as raças, certo? E nós queremos o quê? Lá nas colunas, o peito, a coxa, né? Peraí, deixa eu ver. E a sobrecoxa. Não, na verdade eu estou jogando pro lado errado, desculpa. Eu quero aqui o peito, eu quero a coxa, a sobrecoxa e eu quero o todo. Beleza? Agora, a Elton tá falando soma. Sim, você não quer soma, jovem. Você vai mudar o campo aqui para média. Não é isso que você quer? Então, a primeira já foi média. A segundo, média. O terceiro, média. O quarto, média. Poxa, professor, já calculei a média de todos? Sim, você calculou a média de todos eles. E agora, o que mais que você precisa? Você precisa dos mesmos valores de novo, só que agora você não precisa de média, você precisa de quê? Da variância. Não é isso? Então tá aí, ó, a variância. Eu vou jogar aqui de novo. Opa, eu joguei contagem de raças, não. Joguei errado. Peito, coxa e sobrecoxa. De novo, o que eu vou fazer? Depois eu vou copiar isso aqui para outro lugar. Tá? Se você quiser fazer na mão lá, fique à vontade. Se vocês souberem o tanto de aluno que vem me procurar todo ano para fazer para mim, para eu fazer isso aqui para eles, né? Porque não consegue fazer no Excel rapidamente. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Então, eu tenho aqui todos os dados de média do peito, da massa do peito, da coxa, da sobrecoxa e da média do todo. A variância, né? Ah, professor, eu quero ver se está certo, se ele fez certinho. Olha aqui, ó. Você pode simplesmente mandar, né? Classificar de A a Z, expandiu. E você pode colocar aqui, ó. É igual a var, né? Tá aqui, ó. Var daqui até aqui. Só pra gente, né? Você poderia fazer assim também. Dá 1.73 a do peito, na raça Bram. Então, vamos lá. Olha para lá. 1.73 o Bram, o peito. Tá conferido? 1.7381. É exatamente o mesmo valor. Então, nós temos aí uma tabela que a gente precisa. Então, agora a gente vai calcular. Tá? Eu vou aumentar aqui a fonte. Desse tamanho aqui eu acho que tá bom, vocês estão conseguindo ver. Então vamos lá. Teste T. Teste T agora, né? O valor do T. Calculando o T. Para total. Professor, eu não tenho Excel. Se você não tem Excel, faça na mão. Você consegue fazer média e variância na mão. Dá mais trabalho? Dá. Mas quem não tem cachorro, caça com gato. Tá bom?
Calculando o T, eu vou colocar aqui, ó. Total. Coxa. Sobrecoxa. E peito. Certo. Para ficar organizadinho isso, eu vou colocar média de peito, média de coxa, média de sobrecoxa, média de tudo. Então, esse aqui trazer para cá, porque eu devia ter feito aqui. Ctrl X. Fazer aqui. Que aqui ele não vai dar interferência. Vamos lá. Média do peito, média da coxa, sobrecoxa e média do todo. Ctrl X eu vou colocar na mesma ordem. Cadê esse trem, hein? Não, é aqui mesmo. Porque esse trem tá dando problema. Deixa eu fazer aqui. Colar somente valores, excluir. Pronto, agora não vai dar mais problema. Tava dando problema porque eu tinha colado a tabela dinâmica, não tinha colado o valor, tá? Então vamos lá. Valor de T para a coxa para peito, coxa, sobrecoxa e tudo. Presta atenção, eu coloquei esse todo aqui e ele está no lugar errado. Porque se eu manter na mesma ordem que estava do lado de lá, né, se eu tivesse feito a tabela dinâmica direitinho, eu teria... Melhor eu fazer assim, ó. Ctrl V, né? Vou excluir essas células aqui. Por quê? Porque eu quero manter na mesma ordem que está aqui, ó. Peito, coxa, e vocês vão entender o porquê. Já, já. Então, peito, coxa, sobrecoxa e tudo. Vocês podem ver que agora está exatamente do mesmo tamanho, ó. A mesma ordem. Peito, coxa, sobrecoxa e todo. Variação do peito, variação da coxa, da sobrecoxa e do todo. Por que que eu fiz isso? Para a hora que eu fizer isso aqui, ó, eu não ter problema de puxar os dados. Que eu gosto de fazer as coisas rápidas. Então, eu gosto de fazer as coisas mais rápidas, né? Então, olha só. O que é a fórmula? Não é um menos o outro dividido pelo desvio padrão de um sobre do outro também? Então vamos da variância, na verdade? Então vamos lá. Olha só. Nós vamos pegar é igual a esse menos esse, entre parênteses, dividido pela raiz, vou abrir parênteses, raiz de abre parênteses de novo, abre parênteses de novo. Por que eu pus dois parênteses? Porque lá eu vou ter que fazer uma continha maior, né? Então, na verdade eu não preciso pôr dois parênteses, eu posso colocar, eu vou ter que colocar dois mesmo. Que é o quê? É a variância desse aqui dividido pelo n dele. Qual que é o n? A gente não olhou ainda. Qual que era o n? Cadê? 1, 2, 3. Nós temos 18 de cada, é isso? 18 de cada, né? Então, é igual a esse menos esse, entre parênteses, dividido pela raiz, abre parênteses, raiz, abre parênteses de novo, de isso dividido, é 18 que eu falei? Por 18 mais esse dividido por 18. Elton, faltou um parêntese. Faltou, por isso que eu voltei aqui e coloquei o parêntese. Certo? Olha lá agora.
Tá vermelhinho. Certo. Então, é esse resultado que a gente tem. Por que que eu coloquei alinhado? Presta atenção por quê. Olha só. Ele já fez tudo automático. Tá bom? Sobrecoxa. Também ele já fez tudo alinhado. Por isso que eu coloquei peito, coxa, sobrecoxa e variação de tudo. Eu coloquei na mesma ordem, porque a hora que eu puxasse ia dar certo. E agora, da mesma forma. Então, eu tenho todos os valores de T calculado. N igual a 18, né? Igual a 36, só que menos 2. Então, nós temos N de 34. Será que tem N 34 aqui na nossa tabelinha? Que sorte, hein, Ailton? Olha aí que sorte. O nosso valor de T é 2,032, tá bom? 2,032, para ver se tem diferença. Então, para todo o teste, é 2,032. Eu vou limpar aqui, tá? Vou escrever aqui T crítico, T tabelado, né? 2,032. Não foi isso que a gente encontrou aqui? Isso, né? Para o grau de liberdade 34, né? E significância de 0,05. Então tá aqui o nosso valor. Vamos lá. Agora a gente volta para o exercício. Vamos olhar aqui. O que ele pergunta? Se existe diferença na biomassa total. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a biomassa biototal. Qual que é H0? Não há diferença. Nossa, não há, eu coloquei não há. Não há diferença entre as médias da biomassa total entre as raças. E H1? Há diferenças. Eu não vou escrever esse resto todo, tá? Mas na prova você escreve. Tá bom? Então é o oposto de uma para outra. Vamos olhar lá para o resultado? Então essa, né? Vamos trazer o resultado lá da biomassa total. Vem aqui, total. 1,33 o T deu, né? Então vamos lá? Cadê? T calculado é 1,33. Olha aqui. O que que você pensa? Rejeita ou aceita H0? Rejeita? Porque o T tabelado é maior do que o valor calculado. Então, não há diferenças entre a biomassa total entre as raças. Bjorn, né? Como é que é o nome? Leghorn e
Ah, cadê? Ah, tá aqui. Brahma. E Brahma. T igual a 1,33. Grau de liberdade igual a 34. P maior do que 0,05. Tá bom? Olha só, o T tabelado é o mesmo para todo mundo. O grau de liberdade continua o mesmo. O que a gente tem que olhar é se algum, tá, ultrapassou 2,033. Vamos lá olhar? Tá? E esse valor, quando é diferença, você tem que olhar para o módulo. Tá bom? Então vamos olhar aqui no Excel. Alguém aqui é maior do que 2,0? 3? Não. Então, a gente pode até copiar isso aqui para facilitar lá para a gente, tá? Obviamente, a hipótese nula, né? Para coxa, sobrecoxa, só vai mudar aqui onde está a biototal, vai mudar o nome aqui para coxa, sobrecoxa e peito, tá bom? Então, os valores que a gente tem, tá? São esses. Para quem? Fazer o trem direito, né? Então tá aí, né? E eu poderia continuar, ó. Se, por exemplo, eu tivesse feito isso para vários testes, ó, nem para a biomassa de peito T igual a 0,40, GL igual a 34, P maior do que 0,05, ou para coxa T igual a 0,69, você vê que eu estou jogando o valor para positivo aqui, ó. Porque isso não faz diferença. Para quando é diferença, tá? Quando eu estou procurando diferença. Quando eu estou falando de maior, aí eu tenho que tomar cuidado. Lembra disso. 34, P maior do que 0,5 e para sobrecoxa. Sobrecoxa. T igual a 0,06. Vou colocar aqui 7, né? Porque isso aqui é um 7 praticamente. Olha aqui, ó. Isso aqui, se você olhar, é praticamente um 7. Tá bom? Então, GL igual a 34, P maior do que 0,05. Morreu Maria Preá, acabou-se, tá? É bom até mesmo você colocar, né? Quando você coloca esse resultado em um artigo, você puxa aqui, antes de terminar aqui com um ponto, ó. Você coloca assim, ó. Tabela. Aí você coloca a tabela, né? Aqui eu coloquei tabela 1, e aí você vai colar os dados, que são esses dados aqui, ó. Média de peito, média de coxa e sobrecoxa, acompanhado do seu respectivo desvio padrão, tá bom? Aí você coloca, por exemplo, 9,11 mais ou menos o desvio padrão do peito, entendeu? Se você não entendeu, seria isso aqui, ó. Algo. Eu vou colocar aqui no lugar da variação do todo. Eu vou colocar aqui configuração campo desvio padrão. Então olha lá, ó. Então ficou aqui, ó. Então você teria uma tabela dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer só do. Vou fazer de todo logo. Você apresentaria uma tabela, aproveitando, né? Assim, ó, para o teu, né, orientador, para o teu artigo lá. Então, vou fazer logo de todo mundo. Primeiro eu vou ter que. Deixa eu pegar essa aqui que a gente estava trabalhando mesmo. Essa aqui desse jeito aqui mesmo, tá? Eu vou colocar aqui igual a raiz, porque aí ele já calcula o desvio padrão. Tá aqui.
Vou puxar até aqui e coloco até aqui. Beleza. O que você tem que apresentar para o seu orientador? Tá bom? Vou ocultar essas planilhas aqui. Então nós vamos ter o quê? O que você tem que apresentar? Tá? Você tem que apresentar assim, ó. Igual a concatenar esse resultado, vírgula. Cadê o símbolo? Inserir. Deixa eu procurar aqui o símbolo. Arquivo, novo, planilha, inserir, símbolo. Tá aqui mais ou menos. Ctrl C. Certo. Mais ou menos, concatenar e este aqui. Então você mostraria algo desse tipo para o teu orientador. É claro, né? Você não vai colocar aí no máximo com 3. Com 3 casas decimal. Não vai colocar esse 3 casas decimal no máximo, tá? Então você pode colocar, deixa eu ver como é que reduz casa decimal aqui. Número de seguinte. Eu sei, eu quero saber como é que faz. Como eu não sei, eu procuro. Arredondar. Deixa eu ver aqui qual que é a fórmula. Dei esse negócio no Excel, não é? Eu sei fazer. Deixa eu ver se é arredondar. É igual. Vou dar um ESC aqui. Igual a arredondar. Mas não adianta, porque lá não. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Pronto. Deixa eu ver se ele fez para todos. Ele arredondou mal menos, mas tá bom. Vai dar certo. Então é só eu colocar aqui, ó. É igual. Vou colocar já dentro da fórmula. Arredondar. Pessoal, isso aqui é extra aula, tá? Esse pedacinho final aqui. Mas é bom vocês saberem como é que faz isso aqui, porque vocês vivem fazendo errado. Então, como a aula vai além também, né? Vocês vivem apresentando dado para, às vezes, nas bancas de vocês, aquela coisa bem zoada, né? E você poderia apresentar a coisa bonitinha, assim, ó. Então, uma tabelinha bonitinha desse jeito aqui, ó. Olha aí, ó. Não sei porque ele pegou. H2. Essa aqui, deixa eu ver aqui. Pera aí que eu tô pegando certo. Sobrecoxa, ele pegou todo errado. Aqui era D. Não sei porque ele pegou essa D2 com D2 com L2. E o D, então vai estar aí certinho. Certo. Então você teria algo desse tipo. Que seria o quê? Aqui está o Bram, né? E você teria peito, coxa, sobrecoxa e biomassa total, representada por média e desvio padrão. Beleza? Olha aí, ó, todo arrumadinho, apresentando isso aqui, ó.
Cara, quando a gente pega um trabalho que traz bonitinho desse jeito aqui pra gente, ó, já meio caminho andado da aprovação já tem. E já sabe que pelo menos a estatística descritiva o aluno sabe fazer. Tá bom? Então você coloca lá tabela 1 e puxa aqui tabela 1. Tá? A gente já iria lá consultar a tabela 1. É claro, isso aqui não é uma tabela do jeito que foi colocado aqui, é um quadro, porque uma tabela, tá? Para quem ainda está assistindo aí, tá? Que uma tabela, ela basicamente ela é feita dessa forma aqui, ó. Uma tabela, vou aumentar aqui para vocês enxergarem, né? Uma tabela por regra é aberta nas laterais. Então, você teria somente borda em cima e borda inferior. Então, isso é uma tabela. Clica com o direito, inserir, legenda, tabela 1. Média e desvio padrão. Das diferentes partes de duas raças de frango de corte de pintos com idade de 7 dias. Pronto. Algo bem arrumadinho, né? Já tudo certinho para coisa. Então vocês estão vendo? Se você quiser ainda, você pode colocar as letrinhas aqui, ó. A, tá? Caso tivesse diferença, seria AB, entendeu? Então você teria algo desse tipo, ó. Já representando para a pessoa. Letras iguais representam letras diferentes representam diferença significativa a nível de 0,05% de 5% para o teste T. Pronto. Como todos são iguais, vocês teriam azinho em tudo. Tá vendo, pessoal? Isso é organização. Isso aqui é o que a gente espera de vocês quando vocês tiverem, né? Olha aí, ó, 3 casas decimais em tudo para poder ficar arrumadinho, tá bom? E colocaria o azinho aí nos demais, tá? Isso é o que é esperado de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês não veem isso porque alguns professores não mostram para vocês, né? E o próprio orientador também não explica. Mas é assim que você apresenta uma tabela, tá? Sempre média acompanhada de uma medida uma medida de tendência central, né? Acompanhada da sua medida de dispersão. Então, desvio padrão aqui nesse caso. Poderia ser o erro padrão também, tá? Você deveria mencionar lá em cima, tá bom? E aí você apresentando aí o seu resultado, e aí no teu texto você fala que o valor estatístico, tá bom? Você não precisa colocar aqui na tabela, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vou encerrando aqui a aula, vou encerrar a gravação.